Boa noite, nós queremos cumprimentar aos nossos amigos, irmãos, aqueles que nos acompanham nessa live. Queremos expressar primeiramente a nossa gratidão e desejar a paz do Senhor para todos que estão nos acompanhando. Antes de nós fazermos aqui a abordagem do tema principal, que é a família de Jesus, eu gostaria de apresentar aqui os discípulos e as suas esposas. Está aqui o pastor Hélio Júnior, a Débora, que está nos acompanhando, o pastor Gessé, vocês me conhecem muito bem, aqui a Luciana, minha esposa, o nosso amigo presbítero Pablo, né, que tem nos dado uma imensa alegria de fazer parte desse nobre ministério, e ali está a sua digníssima doutora Simone, pessoas maravilhosas, né? E hoje o assunto, como já é de conhecimento de todos, é a família de Jesus. Um assunto nobre, um assunto precioso, o assunto que fala do patrimônio de Deus. A família é o nosso objetivo. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu vou convidar aqui o presbítero Pablo para que faça uma oração, né, Pablo? Para que não só os que estão aqui sejam agraciados, mas principalmente os que deixaram agora um pouco do seu tempo para ouvir, né, o nosso assunto. Então, uma oração não só por nós, mas por eles também, que são pessoas maravilhosas, amigos, queridos de Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui nessa noite pelo canal da Igreja Cristã Reformada da Grande São Pedro, numa conexão com a Igreja da Grande Maruípe também. Então, para nós é uma grande alegria abordar esse tema, a família de Jesus. Amém? Nós vamos orar nessa hora, vamos fechar os nossos olhos. Você na sua casa, aonde você nos assiste nessa hora, se puder, eleve seu pensamento a Deus e nós iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui nesta noite, nessa oportunidade, através da tecnologia, conectados, meu Deus, com o Brasil e até com o mundo. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, pedimos o perdão dos nossos pecados. Pedimos que nesta hora o Senhor possa libertar a nossa mente, libertar os nossos corações. Meu Deus, que nós possamos alcançar a Tua graça, a comunhão com Teu Espírito Santo, quando mencionamos aquele sangue que foi vertido lá na cruz do Calvário. Sim. Sangue este que nos deu a vida quando foi derramado pelo Teu Filho Jesus. Perdoe os nossos pecados, dai-nos a Tua graça e abençoe as famílias que estão conectadas conosco nesta noite. E a nossa oração é em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer o Pablo aí por essa participação, né, espiritual, que é a oração. Nós temos aqui a Débora, que é uma mãe, né, esposa, e também é assistente, né, social, e tem acompanhado famílias, tem desenvolvido vários trabalhos. Então eu gostaria, Débora, que você fizesse uma pequena introdução a respeito da família dos nossos dias de hoje. Fala um pouquinho, né, daquilo que é uma realidade. Fala aí para nós. A todos a paz do Senhor, boa noite aos nossos amigos, familiares, os nossos irmãos em Cristo, Amém. Da qual fazemos parte dessa grande família. Irmãos, hoje o tema é família. E ao falar de família, nós vamos ver que sempre que nós nos reportamos a este conjunto de pessoas, nós vamos ver que é um grupo de pessoas antes considerado apenas do mesmo sangue. Mas hoje nós já temos um conceito de família um pouco maior. O conceito de família hoje ele envolve os filhos nossos, os filhos às vezes do nosso companheiro, os nossos netos, nossos sobrinhos. Agora nós temos um ajuntamento de pessoas que vivem sob o mesmo teto, com o mesmo objetivo. Qual o objetivo? De manterem laços afetivos, principalmente. Porém, a sociedade hoje, tão corrompida, com a violência, com a corrupção, com a intolerância, com a falta de respeito,
nós vemos que a família tem perdido um pouco o seu valor. Nós vemos agora filhos contra pais, pais contra filhos, excessos, às vezes, de informações, filhos isolados dentro da sua própria família, ou os pais isolados, a falta de diálogo, e com isso nós nos pegamos, às vezes, questionando aonde que está a importância da família hoje para o nosso tempo. Sabemos que a família, por ser esse núcleo principal e central, e até mesmo de desejo divino do Senhor de intitular a família, nós vemos que ela muitas das vezes ela perde o seu sentido. Quando que ela perde o seu sentido? Quando ela deixa de cumprir a sua função. Porque ser família não é só criar os filhos. Isso. Criar os filhos, eles podem ficar na casa de alguém que cuida, eles podem ficar com os avós, podem ficar com os tios. Só que educar, que é a função da família, essa função ela tem ficado um pouco mais a desejo, de lado. Hoje nós podemos ver que isso demanda investir tempo para valorizar, priorizar, cuidar da família e proteger. E o que é hoje educar a família? O que a Simone pode colaborar com esse conhecimento? Do que seria educar hoje, Simone? Pode tirar a máscara, tá? Para falar, fica melhor. Então, a paz do Senhor, irmãos que estão nos assistindo, todos os irmãos, irmãs, famílias, né, do Senhor. A gente entende que educar principalmente nos valores cristãos, né? Dentro dos valores cristãos, dentro daquilo que a palavra do Senhor nos ensina, né? E tentando fazer dessa forma, passando o conhecimento bíblico, né, para os nossos filhos, né? A palavra diz, ensina, né, o menino, né, o caminho que deve andar, né, para que quando cresça não se desvie dele. E isso nós temos feito, né, a nossa parte como pais, né, como pai, como mãe, a gente tem tentado de todas as formas, está passando tudo aquilo que é do Senhor, que vem do Senhor, mas sabendo que aquilo que é do mundo também está aí fora, e que muitas vezes pode, de uma certa forma, entrar, né, dentro do nosso lar, da nossa família, e vir como algo destruidor, né, porque nós sabemos também que hoje o foco, né, do inimigo é a família. Então ele tem tentado de todas as maneiras, de todas as formas, destruir, né, a família. Às vezes usa o pai, usa uma mãe, e afeta o filho, afeta a filha, né? Então, de alguma forma, nós temos visto isso, né? Que o inimigo ele tem tentado a todo momento entrar no lar para fazer aquela bagunça toda, né? E isso, ele é mestre em fazer isso, ele sabe fazer com perfeição. E, na verdade, quando nós falamos de família, nós temos que nos lembrar que todos nós temos que nos ajudar mutuamente. Sim. A função dessa educação, que a Simone muito bem colocou, de instruir os nossos filhos, de transmitir para eles esse conhecimento, se dá muito pelo nosso testemunho. Então, o que é que o pai, o que a mãe, ou o que essa pessoa responsável hoje por essa família tem feito para ensinar o seu filho? Como eu havia falado, há uma diferença entre criar e ensinar. Ensinar, educar, é dar também exemplos. E nós temos visto, muitas das vezes, não bons exemplos, né? Nós temos visto os maus exemplos, mas nós temos que resgatar os valores. Temos que resgatar esse ensinamento, essa instrução que é bíblica, que o Senhor nos dá esse direito. Com respeito ao ensino, a palavra fala que os filhos devem honrar os seus pais. Então hoje, esse respeito nas famílias, em alguns lares, muitas vezes se perde. E a palavra fala bem assim, honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra e para que te vá bem. Então a gente vê hoje, muitas vezes, filhos que ele não vai bem em função disso, de desconhecer esse ensino da palavra, né? Então cabe aos pais, nesta hora, ensinar os seus filhos a honrar. Então é um respeito que ele é mútuo, tanto do pai, tanto dos filhos. Bom, eu até acredito muito no diálogo. Você só consegue criar e educar se você tiver um diálogo, você tem que ter o contato. As famílias estão perdendo esse contato
entendeu? Eles trocaram o relacionamento, o diálogo pelo celular, pela informação, pelas redes sociais. Então isso ainda pode ser resgatado. Pastor Gessé, Pode ser resgatado. dentro do que o pastor Hélio Júnior falou, a gente tem que levar os nossos filhos a não quebrar princípios bíblicos. Honra teu pai e tua mãe que te gerou, para que os teus dias se prolonguem na terra. Então, muitas das vezes o que se vê hoje é o filho que ele desonra o pai e a mãe. Mas muitas das vezes é porque faltou a ele um ensinamento de como se portar. Então, cabe a nós como pais, independente de igreja, à luz da Bíblia, da palavra de Deus, transmitir para os nossos filhos o ensino para que eles não quebrem princípios. Sobre esse assunto, nós temos que também nos reportar quais são as atitudes positivas que o lar pode ter para ser bem sucedido. Vocês começaram falando, né, do diálogo. O que mais que nós podemos resgatar hoje que tem se quebrado? A prioridade. Muitas das vezes o nosso tempo não é dispendioso para a família. Temos tempo para jogar bola, temos tempo para poder caminhar, temos tempo para ir para a academia, temos tempo para trabalhar, para ir para a pizzaria, mas o tempo de, muitas vezes, dialogar com nossos filhos, ele fica um pouco para trás, ele fica esquecido. Saber com quem seus filhos andam, com quem eles conversam no celular, com quem eles convivem. Nesse tempo de pandemia, de isolamento, onde as famílias estão mais reunidas, por incrível que pareça, não é comum vermos os diálogos. As festinhas em família só levam agora os mais velhos, os de 35 para cima, porque os de 35 para baixo já estão com outros interesses. E nós vemos então aí uma falha muitas vezes da família, porque nem os pais, nem os responsáveis tiram tempo suficiente para esse diálogo, para priorizar a família, o tempo com a família, um tempo com valor. Não é só estar Qualidade. junto, é de qualidade. É um tempo que faz parte dessa harmonia, de estar junto, de ajudar, de dividir funções, de dividir tarefas. Isso não é só função da mãe, porque tem a manutenção do lar, é também função do pai, é função dos filhos, para que a gente possa cumprir esse ensinamento bíblico. Hoje, o que me chama a atenção, e acho muito interessante isso, porque outrora nós éramos filhos, e às vezes conselhos e ensinamentos, né? E hoje somos pais. Então o valor que damos hoje ao ensino que recebemos dos nossos pais. Isso. Valores e ensinos, né? Que forjaram as nossas vidas. Ensinos que a gente traz hoje e ainda repete para os nossos filhos, porque são conceitos pautados na Bíblia. E tu verás o filho dos teus filhos, né? E falando do meu casamento. E verás a paz sobre Israel, né? Amém. Feliz o homem que teme ao Senhor, né? E agora eu me lembrei daquela palavra que você trouxe uma vez para um certo grupo, né, de jovens que te procuraram. Geralmente procuram um pastor para falar da família, né? O jovem muitas das vezes vê muitos problemas na sua família. É natural. Adolescente vai chegando na fase da juventude, quer ter a sua independência, isso é bom, mas é bom com certa cautela, tem que ter sabedoria. O jovem de hoje, o adolescente de hoje, ele tem muito mais acesso às informações do que há 10 anos atrás, do que há 5 anos atrás, podemos assim dizer. E nós nos lembramos que nós não escolhemos a nossa família. Nenhum de nós aqui escolhemos os nossos pais. Lá para nascer, né? Um lar para nascer. Nós não escolhemos. Mas essa escolha, ela veio de alguém. E alguém muito importante, que é inclusive o foco da nossa conversa de hoje. Quem escolheu o lar para que você viesse a nascer e ter uma bênção neste lar foi o Senhor Deus. Isso aí. Ele escolheu a sua família. Seja ela boa ou ruim, foi Deus que escolheu. E nós temos a opção de mudar isso. Estando na presença do Senhor, é Ele que nos dá essa oportunidade de termos uma família, então, como a família de Jesus. Olha só, é bom saber, nós precisamos saber disso, que a família, ela é uma família sólida quando Jesus está dentro dela, no contexto dela. O homem natural, ele não sabe administrar nada aqui na terra. Então, nós precisamos também tomar ciência disso, que a família, ela precisa ter o Senhor Jesus, porque as grandes lutas, elas surgem, são diversas.
as tempestades, os problemas, os relacionamentos com o filho, com o esposo, com o local de trabalho, então, mas quando Jesus está presente mesmo ali dentro da família, sempre tem uma direção, sempre tem uma resposta, sempre tem um conselho, não falta. A família que Jesus está presente, não falta direção para ela. Pastor Jessé, até porque a família é uma instituição divina. Foi Deus que instituiu as famílias. Então, para que a família ela tenha sucesso aqui na terra e no porvir a eternidade, a salvação no Senhor, é muito importante que Deus, que o Senhor, ele esteja presente no seio da família. Então, o sucesso hoje, o segredo hoje das famílias é a presença do Senhor. A nossa alegria hoje é saber que Deus tem sustentado a nossa família e o nosso lar. Então, assim, nós ficamos maravilhados. E aconselhamos os casais também. Pessoas que vivem conflitos, né? Pessoas que cresceram com culturas diferentes, ensinamentos até diferentes, valores diferentes, cada família tem os seus valores, né? Os seus objetivos, os seus ideais, mas é necessário a presença de Deus na família. Então, assim, há uma grande diferença das famílias que buscam no Senhor a estrutura do seu lar, da sua família, o sucesso do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa, está no Senhor. Eu pergunto aqui para o Hélio, o Pablo, o desejo do Senhor Jesus é querer estar sempre presente? Sim ou não? Sim. Claro. Com certeza. Então a gente tem algumas bases bíblicas aí, né? Que falam do interesse do Senhor. Tá, Elinho? Você tem até um capítulo, um versículo, mas deixa eu... Tudo isso passa pelo discernimento do pai e da mãe. O pai e a mãe, a família, porque ela é a base. A família ela é a base, ou seja, a família ela é a base da sociedade. Da família surge as empresas, as igrejas, todas as ramificações. Tudo que nós vemos na sociedade, nesse mundo moderno, parte da família. Ele nasce da família. E vale ressaltar que problemas todos nós temos. Todos nós temos. Seja o pobre, o nobre, o pastor, o obreiro, todos temos. Mas a estratégia Deus nos dá. Não abrirmos mão da palavra de Deus, de sentar à mesa toda a família para poder fazer um lanche, não abrir mão de investir num tempo de qualidade, como a irmã Débora falou. Um abraço, um beijo no filho, o eu te amo, entendeu? A oração por um filho, pela filha. Então tudo isso parte de uma família unida, de uma família que tem a bênção do Espírito Santo introduzida no lar. Porque o mundo é violento. Esse ano, principalmente, não foi o melhor ano da nossa vida. Mas foi um ano que marcou e de alguma forma... E que nós contemplamos ali as mãos de Deus. Eu já ouvi pessoas dizer que passou a conhecer mais os seus filhos e o seu cônjuge através da pandemia. Então, a gente tem que aprender a entender o momento e, nesse momento, pedir a Deus a direção segura para todas as coisas. Na Bíblia fala acerca da família de Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, a partir do verso 46, fala assim a palavra: E falando ele ainda à multidão, Jesus, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. Disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, e querem falar-te. Porém ele, respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E estendendo a sua mão para os discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Então nós estamos falando aqui de famílias dos nossos dias, mas a Bíblia fala de uma família eternal, a família de Jesus. A família de Jesus, ela tem uma característica que não se dá por vínculo sanguíneo, né? Ser consanguíneo de alguém, mas o elo de ligação é o amor de Deus, é o amor do Pai,
né? Então Jesus, ele começa essa palavra aqui trazendo o ensino, porque nós vemos nos nossos dias também pessoas se intitularem família. Eu também sou família de Jesus, né? Jesus é meu irmão, eu faço parte dessa família que vai morar no céu. Mas Jesus ali traz o ensino para deixar claro, de fato, quem é família de Jesus. Então não adianta eu falar assim, eu sou da família de Jesus, porque quem nos identifica família do Senhor é o próprio Senhor Jesus. E agora ele fala quem são esses que são família de Jesus. Ele fala assim, todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu. Pastor Hélio, então não está falando de uma denominação não, né? Não. Porque, não. veja bem, não é uma denominação que ela é detentora de ser ou não família. Não, né? não. Mas é o que o senhor falou. É todo aquele, então, que faz A vontade do Pai. Glória a Deus. Muito bom. Agora, para fazer a vontade do Pai, você precisa ouvir Jesus falar. Ouvir aquilo que Jesus está falando nesta última hora. Aqueles discípulos estavam aos pés de Jesus. Eles estavam dentro. Eles não estavam do lado de fora. Então a família de Jesus, ela não está fora do projeto de Deus, mas ela está inserida no projeto de Deus, vivendo a salvação em Cristo Jesus. E os valores dessa família? O amor ao próximo, amar o seu irmão. Às vezes nem tem isso, né? Mas quando passa a fazer parte da família, nasce esse amor. Nasce esse amor. Perdão. Às vezes eu não tenho amor, mas eu passei a conhecer o Senhor colocou tanto amor pela minha família, tem um grande benefício. Quer dizer, quem fizer a vontade do meu Pai. Então ele está mostrando também que tem uns benefícios. E são grandes e maravilhosos, né? Então você vê valores na família de Jesus que você muitas vezes não vê esses valores nas famílias contemporâneas hoje, nos nossos dias. E Jesus está falando dele mesmo, sabe Sim. por quê? Porque ele veio como projeto do Pai, Fazendo ele veio para fazer a vontade do Pai. Isso aí. Certa vez ele disse assim, Pai, graças te dou, porque eu sei que tu sempre me ouve, mas ele nunca esqueceu de se retirar para orar e nem tampouco de agradecer o Pai. Então ele estava querendo dizer o seguinte, eu fiz a vontade do Pai e todo aquele que fizer também é da nossa família. E em algumas passagens também Jesus fala que tudo que ele estava falando ali foi aquilo que ele ouviu do Pai na eternidade. Então, não tinha nada dele, né? Não, nada dele mesmo, mas ele trouxe do Pai, da eternidade. Então fazer a vontade do Pai é algo glorioso. Porque quando deixamos de fazer a nossa vontade, fazemos a vontade do Senhor. O Deus Altíssimo, não cortando ali, o Deus Altíssimo, conhecendo o homem, conhecendo essa sociedade do dia de hoje, ele falou, só o meu filho para ajudar as famílias serem restauradas, resgatar, só o meu filho. Então por isso ele enviou o seu filho amado. Então você vê os valores, o amor, né? Jesus amou a todos. Amou até aqueles que odiavam Jesus, que tinham Jesus como alguém que estava trazendo desordem. E Jesus nunca expôs, né? Só uma abordagem aqui, Jesus sempre, em todo o tempo, perdoou. Sim. Ele nunca agrediu. E até orou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que falam. Era manso. Ele era manso, né? Jesus ele tem um outro valor que está ali pautado na família de Jesus é a verdade. A família de Jesus, ela está compromissada com a verdade. Ela não está compromissada com a inverdade, com a mentira. Não. A família de Jesus, ela está compromissada com a verdade. Você não vai ver na família de Jesus mentira, mentiroso. Porque nós sabemos que o pai da mentira é o adversário. É aquele, né, que destrói as famílias, né? Então, quando você vê alguém destruindo família, tirando a imagem das famílias, expondo as famílias, dividindo a família, não é a família de Jesus. Não é a família de Jesus. Não pertence à família de Jesus. Porque a família de Jesus, ela está compromissada com a verdade. Não, qual é a verdade? Na verdade, essa é a Pastor Hélio, pegando o gancho do que o senhor está falando, a nossa posição é sempre proteger a família. Verdade. Sempre deixar a família junta. Nunca dividir a família. Em detrimento a uma religião, a um gosto nosso.
mas o nosso objetivo sempre é manter a família agregada. A carta de Timóteo fala sobre isso. Se alguém não cuida dos seus, da sua família, é pior do que o ímpio e negou a fé. Então veja só, o valor que se tem a família. Por quê? Porque é uma instituição divina. Foi o Senhor que instituiu, foi Deus que instituiu as famílias. Então o valor que se tem a família. Então a família, nesta hora, tem que estar junta, unidas, buscando o Senhor, vivendo a salvação em Jesus, buscando no Senhor os recursos necessários para o sucesso de cada membro, seja o esposo, seja a esposa, seja o filho na faculdade, na escola, para ser bem sucedido. E a Bíblia, a palavra fala que o jovem, que os filhos, devem buscar conhecimento, ter conhecimento, para que Deus possa prosperar no seu caminho. Isso é bíblico, não há problema nenhum nisso. Então, mas essa sabedoria, ela vem do Senhor, vem buscar a Deus. Eu observei ali na passagem da Bíblia que Jesus recebeu uma informação que tinha alguém lá fora. Sua mãe e seus irmãos. E esse alguém era sua mãe, seus irmãos. Olha só, o desejo do Senhor Jesus é que todos entrem. Sim. O desejo do Senhor Jesus é que todos venham para debaixo das suas mãos. Perfeito. O desejo do Senhor é que todos entendam que Ele não veio para excluí-los. Ele não veio para excluir. Aí ele fez uma pergunta ao discípulo. Ele faz uma pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A igreja de Jesus, ela tem uma posição, meu amado, meu querido. Quando alguém está fora, ela chama para dentro. Quando ela vê que uma família está fora de um projeto, ela se coloca à disposição para orar, para te aconselhar. Então a família de Jesus, ela tem uma característica nobre. Ela sempre quer trazê-los para perto. Então, pastor Gessé, eu não posso ser família estando fora. Não. Porque naquele momento ali, Jesus estava ali como uma igreja, corpo de Cristo. Isso. Então ele estava ali transmitindo o ensino, aquilo que o Pai estava mandando. Aí alguém parou, tá lá fora. Por que está lá fora? Por que está distante? Por que está longe dele? Por que está longe do corpo, da comunhão, dos benefícios? Então entra. Então esse papel é o papel nosso, de família, de cristãos, de igreja, né, Débora? E ao convidarmos Jesus para entrar no nosso lar, ou quando nós entramos em comunhão com Jesus, aí nós vamos fazer a vontade do Pai. E Ele vem e nos abençoa. E aí Ele vai colocando as coisas em ordem. Ele vai ajeitar o pensamento do filho, ele vai ajeitar o comportamento do pai, ele vai dar compreensão para a mãe, vai começar a ver o quê? A paz, a harmonia. O lar, ele vai se tornar uma bênção. Não é da noite para o dia. Como vocês mesmos falaram, todos os lares, todas as famílias, elas também têm seus problemas. É natural, são pessoas diferentes, principalmente aquelas que têm crianças, que estão numa fase de conhecimento, de querer-se independência. Aqueles que têm adolescentes, a fase muitas vezes da rebeldia, da desobediência, mas nós com amor, com aquele conhecimento que o Senhor vai nos dar, com a sabedoria que Ele vai nos dar, nós vamos saber dirigir o nosso lar. Mas quando? Quando nós estivermos em comunhão com Ele. A fazer parte desse abrigo seguro. Você já está sendo contemplado, tá? As mãos de Jesus estão sobre a tua casa. Amém. Já está entrando na tua casa aí. Descansa, porque Ele vai trocar mobílias, tá? Ele vai entrar, vai colocar as coisas em ordem. Você não tem condições. Você não tem condições de colocar em ordem. Porque o homem natural, ele não tem capacidade de tratar com a alma nem com o coração. Mas quando Jesus entra, Ele te dá sabedoria, como a irmã Débora me disse aqui. Descansa. Enquanto nós estamos tratando aqui do assunto do céu, falando da família de Jesus, Jesus já está indo de encontro à tua casa. Pode crer, você vai encerrar o ano 2020 com a vitória. Aleluia. Toma posse aí, tá? Acerca da família de Jesus, a palavra fala bem assim: veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, quem? Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que crerem no seu nome. Então, voltando aqui, não é a placa, né? Não pode ser. É você receber Jesus na sua vida. Isso. Você faz parte agora de uma família eternal. Família de Deus. Boa a abordagem aqui.
Não é a família da minha igreja. Não. A minha igreja não te garante a segurança. Não, de jeito A minha nenhum. igreja não te dá a certeza de que sua família vai ser uma bênção. Lá tem um corpo reunido, lá tem uma palavra, lá tem uma ação do Espírito Santo, lá tem louvor, mas é Jesus que vai tratar da sua causa, é Jesus que vai endireitar os seus caminhos. Eu não posso aqui, pastor Hélio e presidente Paulo, dizer que lá, só na minha igreja, é que existem Não. famílias Não. espirituais. Vem para minha igreja. Isso é uma que agressão. você vai ter uma hospedagem no céu. Não, nada disso. Nada disso. A placa é uma direção que o Senhor vai te dar lá na frente, tá? Vem para minha igreja porque nós alcançamos algo que ninguém alcançou. Não existe isso. O segredo é um só. O segredo é um só e Jesus ele aponta para os discípulos e fala bem assim: quem é? A minha mãe e os meus irmãos. Os meus irmãos são os que fazem a vontade. Estava apontando para os discípulos, não está apontando para uma denominação. Entendeu? E quando Débora falou, vem, não fique do lado de fora, não é o meu ressentimento. Perdoa 70 vezes 7 e Isso. traz a sua casa para perto dele. Isso. Traz a sua casa para perto dele, porque isso é importante. O que vai determinar a mudança dentro do seu lar é Jesus, Isso. é a presença dele. Isso. Ele precisa estar presente ali. Então, ele deixou um ensinamento. Quem é? Ele mesmo faz uma pergunta. Porque quando vieram falar para ele, sua família está lá fora. Você está aqui, sua família está lá fora. Era até uma forma de apertar. Porque Jesus, a vida inteira, Sim. ele foi apertado, inquirido. Jesus disse assim, a minha família, ela está aqui, ó. Ela está ouvindo. E Está aí, comigo. cabe uma pergunta, né? E aí, vocês têm feito a vontade do Pai? Bom. Ao fazer a Muito vontade do Pai, Muito bom. nós seremos família de Jesus. É. Aquele que ouve a orientação do Pai. Quem é o nosso Pai? É o Senhor, né? É Ele que nos orienta. O que devemos e o que não devemos fazer. Agora, o pai quer o mal dos seus filhos? Jamais. Jamais. O pai quer o bem dos seus filhos. O pai quer estar perto. O pai quer Olha abençoar. só, é um segredo. Quando você está debaixo das mãos do Pai, Nosso Deus. Ele provê tudo. Ele passa a noite, Ele prepara o pão para amanhã. Durante o dia, Ele prepara todas as coisas. Eu gostaria até de pedir que a Débora, a Luciana, a Simone, entregue uma profecia para aquelas famílias que estão ali ouvindo vocês, mães. Fala para eles, fala, Débora. Fala qual é a profecia. Não, a profecia. A profecia é aquilo que você determina que o céu pode fazer. Entendeu? Fala um pouquinho, Simone. Fala e profetiza aquelas famílias. Porque todas as famílias vão querer tomar posse de uma família de Jesus. Isso. Então profetiza isso. um pouquinho. Isso. Hoje a Luciana fala que o Senhor vai fazer. Lembrando que a primeira igreja começa dentro da Muito nossa bom. família, Isso né? Então Isso não aí. adianta você Isso querer aí. cuidar da família dos outros se a sua família está Boa toda palavra. bagunçada, Muito bom. se a sua casa está toda em desordem. Então sua casa está em ordem? Sua casa está em ordem, Luciana? Glória a Deus. Amém. Primeiro a gente tem que cuidar dos nossos, Isso. para depois cuidar dos outros. Uma profecia para sua família. O seu pai, o nosso pai que está no céu, ele quer abençoar os seus filhos no seu casamento, no seu trabalho, Isso. né? Na sua faculdade. É prazer do nosso Pai Celeste te abençoar. Verdade. Uma vez eles se perguntaram, Senhor, nós largamos tudo e vamos receber o quê? 100 vezes nessa E terra, no porvir, a eternidade, Um a minuto. vida eterna. Um minuto. Então, Deus, o nosso Pai, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos, aqueles que fazem a sua vontade. Amém. E a vontade do Pai é nos agregar na sua presença, nos unir na sua presença. E era assim a igreja primitiva, no partir do pão, no templo e em casa, no partir do pão em casa. Então você tinha a sua família, o seu momento com a sua família, mas você também sentia o seu momento na presença do Senhor. Assim vivia a igreja primitiva e assim também vive a igreja, a família de Jesus nos nossos dias. Como? Unidas pelo mesmo laço de amor, rapaz, pela mesma maravilha. salvação, mesmo Espírito Santo. Pastor Hélio, o senhor tocou num ponto, eu acho que é crucial. Família unida. Eu lembrei de um texto da palavra de Deus que todo reino, nação ou casa, né, dividido contra si mesmo, não subsistirá, será devastado. A nossa família, nós temos que lutar para permanecer com a família unida. Porque uma família que pai não fala com filho,
filho não fala com o pai e a contenda, ela domina debaixo desse teto, não há paz. Não há paz. Mas o segredo é você se colocar na presença do Senhor. É você se aproximar dele. Não fique fora, ficar no corpo. E aí a gente retorna à mesma palavra, né? Convide Jesus para fazer parte da sua família. Porque assim você será uma família abençoada. Nós temos vivido essa experiência. A cada dia nós temos vivido esse poder de Deus na nossa vida. Quando Deus Pai, Ele faz parte da nossa família. Aqui nós temos 3 exemplos. A família do presbítero Pablo, a família do pastor Gessé e a nossa família tem podido testemunhar de como é bom pertencermos à família de Jesus. Gilvan, o versículo que você quer saber sobre a família está no livro na carta 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, ali fala daqueles que não cuidam da família, né? Amém. Amém? Pastor Gessé? Amém, isso mesmo. Mais isso alguma mesmo. colocação? Não. Depois a gente completa, né? Muito bom. Vamos Tem deixar ele. Tem porque- perguntas. Tem perguntas? Nós vamos responder Vai dar então tempo? posteriormente, pode Vem ser? aqui, ali, ó. Esse aqui, conjugar com uma autoridade. Como conjugar a autoridade Que é? com a liberdade? Temos que responder lá nas mensagens. Isso. Fala aí. Essa live, ela vai ficar salva, né? Isso. E aí depois nós vamos Respondendo. as respondendo. perguntas. A sua participação é importantíssima. Você vai fazer alguns comentários aí, algumas perguntas que vai servir de exemplo, né? Vai somar muito com aquilo que Jesus quer fazer nesses últimos dias na vida da igreja. Eu tô super feliz, eu tô maravilhado, né, por esse momento aqui, momento tão precioso, né? Eu acho que nós podíamos repetir, eu gosto muito de falar. Sim. Débora, nós vamos preparar 30 minutos só para ela. Entendeu? Vamos repetir sim. Vamos com repetir certeza. outro. Ou a Luciana passa o tempo dela para Débora. Isso, já me aconselho. Vamos fazer Amém. isso. Mas eu estou aqui com o coração transbordando de alegria, porque essa live não é uma live para mostrar quem somos nós. Não. É para mostrar Ele. ele, Fala dele. A família de a Jesus. família dele. Porque a glória é para ele. Glória a Deus. A glória é dele. Aleluia. Tudo é dele. É ele que faz tudo. É ele que opera em todos. Então, tudo que nós falamos aqui, todo esse assunto abordado, esse diálogo aqui, tudo é para que o nome de Jesus Cristo seja exaltado. Amém. Tudo. Não é para a igreja que você está frequentando? Não. A igreja que nós estamos frequentando, ela precisa da graça de Jesus, da misericórdia. Tudo que nós estamos falando aqui é para que o nome de Jesus seja exaltado. Nós não viemos aqui fazer propaganda de placa, não. Nós estamos aqui para dizer que Jesus está vivo. E Ele pegou essas famílias para darem exemplos. Para mostrar aqui o quanto Ele tem amado e feito coisas maravilhosas no nosso meio. Amém? Pastor Gessé, só para Amém? encerrar aqui, quando encerrar, né? falamos de tempo é algo precioso. Tempo hoje é algo muito precioso. Tanto que o Senhor falou bem assim, eu amo ao Senhor porque Ele me ouviu. Então o Senhor lá na eternidade, Ele abriu um templo para ouvir um pecador. Isso. Então o tempo é algo precioso. Então o tempo com sua família, por menor que ele seja, debaixo da graça, debaixo da presença de Deus, é algo maravilhoso. Não precisa você ficar 12 horas com seu filho no playground, no parque. Não estamos dizendo disso. Mas se você pegar 1 minuto com seu filho e orar com ele, e abrir a palavra e ler um versículo com ele, olha, isso é um tempo preciosíssimo. É um tempo que se abre imensurável. Você não consegue medir o tamanho desse tempo. Então, qualquer tempo, por menor que seja, na presença de Deus, é suficiente para curar, é suficiente para você ter uma comunhão, sucesso com a sua família. Pastor Hélio, pegando um gancho no que o senhor falou, eu quero falar da parte que nos toca, né, Simone? Casais, invista na vida do seu cônjuge. Tá? Um casal unido, a família é unida. Porque os filhos, eles acompanham os pais. Então, se o pai é aquele pai que ama
que investe, que cuida da esposa e a esposa nessa reciprocidade, a família que vai ser formada. Porque os filhos, eles não ficam conosco para sempre, mas eles vão vendo a forma que o pai e a mãe procedem diante das adversidades, diante dos problemas da vida, diante das bênçãos que a família alcança. Então, casal, não esqueça de investir na sua esposa e no seu esposo. Amém? Amém? Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos encerrar. Glória a Deus. Uma pena que está acabando, né? Mas nós tá vamos ter bom. outras oportunidades, né? Em nome de Jesus, o Senhor vai Amém. abençoar tudo. Vamos estender as mãos Amém. sobre as famílias. Vamos Glória a estender, Débora. Deus. Pode estender, Simone. Vamos estender, porque as Amém. bênçãos já foram derramadas sobre essa Glória a casa. Deus. Queremos, ó Deus, agradecer o teu Amém. nome. Queremos, Em ó nome de Deus, Jesus. bendizer Deus o te nome de abençoe, Jesus. Pela família que Em o Senhor nome tem de nos dado, Jesus. pelas famílias que nos ouviram, pelas famílias que estão sendo restauradas, Senhor. pelas famílias que vão ser Faz um restauradas, milagre. Senhor, pelas graças que o Senhor vai Faz um derramar em abundância sobre É, cada lar, isso. sobre todos que participaram Em nome dessa de live. Jesus. Nós cremos que em nome de Jesus, todos foram contemplados e todos serão edificados. Isso. Oramos gratos a Ti por esse momento tão precioso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Ó, Deus te abençoe. Paz do Um abraço. Senhor. Paz do Senhor. Amém. Felicidades, Glória a tá? Fique com Deus.